É sobre essa viagem de Lula que vai para a Argentina ainda hoje, onde ele pretende ampliar as relações comerciais e diplomáticas com o país anfitrião e com outras nações latino-americanas. É sobre esse cenário que nós vamos conversar agora com o Dr. Alberto Pfeiffer, professor da USP, onde coordena o grupo de análise da conjuntura internacional. Uma ótima tarde a você, Pfeiffer. Obrigado pela participação aqui no JP Domingo. Obrigado, boa tarde. Perfeito. Primeiramente, queria sua análise em relação a esse encontro de Lula aí com o Fernandes e também com o Dias-Canel. Assim como eu perguntei para o Testa, quero saber a sua opinião também. Bom, a relação Brasil-Argentina é uma das principais relações bilaterais do Brasil. É um país com o qual nós temos profunda integração econômica, social, e o uso da Bacia do Prata é essencial para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai. Então, todo relacionamento com a Argentina sempre será um relacionamento prioritário para o Brasil. É muito importante que seja restabelecido um diálogo muito firme, muito construtivo entre os dois países. Nesse sentido, um ponto positivo da agenda do presidente Lula. Já o encontro com o presidente de Cuba, Dias-Canel, é um encontro que tem um simbolismo político-ideológico e que, do ponto de vista prático para o Brasil, pouco alterará o lugar do Brasil no mundo, um relacionamento mais estreito com Cuba neste momento. Mas retomar a relação com a Argentina sempre será algo importante. Também vale lembrar que a Argentina terá eleições presidenciais no final do ano que vem, sendo que as primárias serão em agosto, quando já se decide quem será o virtual presidente. Então, talvez Alberto Fernandes esteja em fim de mandato. Portanto, a aproximação de Lula com a Argentina nesse momento é uma aproximação de Estado, no sentido de que haverá a consequência desta conversa na próxima gestão do governo argentino. Professor, na sua opinião, qual que é o principal desafio que Lula deve encontrar nesse encontro, nessa relação aí com a Argentina? O principal desafio é equacionar os temas comerciais e os temas que têm a ver com a escassez de divisas fortes, de dólares, que a Argentina cronicamente enfrenta. Vamos lembrar que a Argentina passa já há muitos anos por uma debilidade macroeconômica, monetária, inflacionária muito grande. É um país que hoje é um país de instabilidade, de fuga de capitais, é um país que tem na agricultura o seu principal centro de atenção produtiva, que perdeu o processo de industrialização. Portanto, retomar o diálogo com a Argentina é também uma demonstração de que o Brasil pode ajudar a Argentina. Pode ajudar como? Por meio do comércio exterior, fornecendo à Argentina os produtos necessários para que a sua população tenha acesso aos bens de consumo, mas principalmente facilitando investimentos externos brasileiros, das empresas brasileiras na Argentina. Nesse sentido, vale a pena verificar se o presidente Lula conseguirá expandir essa agenda dos investimentos brasileiros na Argentina, que isso sim traz algo de concreto, traz alguma densidade nova para o relacionamento bilateral. Senhora, eu quero falar com você também sobre essa moeda comum sul-americana, mas antes disso, a escolha de Lula, ainda falando sobre essa viagem para conseguir reforçar ainda mais esse assunto, a escolha de Lula de ir para a Argentina, escolhendo o seu primeiro evento aí internacional, este país, e não escolher, por exemplo, os Estados Unidos, né? Coloca um pouco os Estados Unidos ali em menor prioridade, sabendo da potência ali dos americanos? Não, de maneira nenhuma. É a coincidência de ter a reunião da CELAC, então Lula aproveita essa reunião de terça-feira. A CELAC, vamos lembrar que é um mecanismo de integração regional muito fluido, ele não tem grande pertinência no sentido de ações práticas, é mais um fórum de diálogo, mas a relação com a Argentina sempre será uma das relações centrais para o Brasil, então não é menosprezo a qualquer outro país que o Brasil, ou que o novo presidente brasileiro visite a Argentina, que é a maior economia vizinha nossa, e com a qual a gente tem uma relação de séculos, né, uma relação que já foi mais tensa, e que hoje é uma relação de maior integração do que de afastamento, e retomar a relação com a Argentina também tem o sentido de renovar algum ímpeto para o Mercosul, que perdeu um pouco de influência em termos de dotar de dinamismo econômico os países participantes, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então isso também pode ser um alento para a pauta da integração regional via Mercosul. A gente viu a Marília Sena falar sobre essa carta conjunta, professor, aí entre Lula e também o presidente da Argentina, e eu queria saber de você quais são os impactos
tanto para o Brasil, tanto para os dois países, em relação a essa moeda comum sul-americana? Isso é uma fantasia, né? Isso não tem nenhuma pertinência do ponto de vista prático nesse momento. Eu diria que é quase um elemento pirotécnico para ter alguma manchete, mas não tem a mínima possibilidade disso acontecer, porque para ter uma moeda comum, uma moeda única, você precisa ter política monetária no mínimo harmonizada, que é algo que não faz nenhum sentido. O Brasil hoje tem um Banco Central independente, o Brasil hoje tem uma política fiscal bastante crível, então, enquanto a Argentina não tem isso, né? A Argentina passa por um processo inflacionário, descalabro das contas públicas, não há a mínima possibilidade disso acontecer no curto, no médio, eu diria no longo prazo. Tem que ser um projeto muito bem organizado, porque para que isso aconteça tem que haver coordenação macroeconômica, harmonização monetária, são vários passos até que se possa chegar a uma moeda comum. Então, não creio que seja o caso, não, de se ter qualquer tipo de perspectiva concreta sobre isso. A gente viu recentemente, inclusive, professor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falar justamente sobre essa possibilidade de ter essa moeda comum, que essa possibilidade seria nula, né? E logo na sequência veio o presidente Lula falando que não, que pode haver essa possibilidade. Parece até mesmo uma discordância entre os dois, né? Bom, evidencia um certo descompasso de opiniões, de percepções, mas o ministro da Fazenda fala como chefe da política econômica, né? E o presidente da República fala como o chefe do executivo, o chefe de governo, o chefe de Estado, que cria fatos políticos. Então, eu veria isso como a criação de um fato político. Vamos dizer que se quer ter uma moeda comum, embute a ideia de uma integração mais aprofundada. Vai chegar uma moeda comum? Não sei. Mas há pelo menos o desejo, né, a manifestação do desejo de se ter uma integração maior entre os dois países. Essa integração já existe de fato. O que falta mesmo é a gente reativar no Mercosul as possibilidades de harmonização, não só no ponto de vista monetário, mas principalmente comercial, ambiental, produtivo e, mais que tudo, a parte da infraestrutura, né, da infraestrutura viária, da infraestrutura de comunicações, da infraestrutura energética. Isso que a gente precisa olhar como um elemento de integração real. Moeda comum, nesse momento, não tem nada de realista, é pura fantasia. Para a gente finalizar aqui uma análise sua, professor, em relação a essas viagens do presidente Lula, ele que pretende estreitar relacionamento entre os demais países também, não somente os da América do Sul. Como que você vê essa gestão de Lula procurando sempre esses acordos exteriores aqui com o Brasil? A pauta da integração regional, sul-americana, latino-americana, é uma pauta natural para o Brasil. O Brasil é a maior economia da região, o maior país da região. Essa ideia da integração, ela foi muito forte nos anos 90, 2000, ela perdeu força hoje, né? Vejam, a União Europeia hoje não tem a força que possuía anos atrás. Mas o Brasil tem que cumprir esta obrigação, a obrigação de, ao menos, incentivar uma aproximação entre os países da região, e o Brasil tem que fazer isso, em primeiro lugar, porque isso alavanca o potencial externo do Brasil com outros países, com os Estados Unidos, com os países europeus, com China, com Rússia, quer dizer, um país que é capaz de ordenar minimamente a sua região, é um país que tem voz e tem força com terceiros parceiros. Por outro lado, há também pautas novas da integração regional, ou pautas novas da região. Nós temos uma pauta que eu poderia chamar do regionalismo tóxico, que são os ilícitos de característica transnacional, como o narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico da biodiversidade, o garimpo ilegal, o tráfico de pessoas, né, a imigração ilegal, e tantos outros, que constituem desafios para cada um dos países da região, e porque são países limítrofes, esses temas têm que ser tratados conjuntamente, cooperativamente, de maneira harmoniosa, senão não se consegue combater esses ilícitos, o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, enfim, tudo isso precisa ser tratado de maneira regionalizada, de maneira coordenada. Há também um novo tipo de regionalismo que ganhou força na agenda internacional e no qual o Brasil possui extremo interesse, que é o regionalismo ambiental. Esse regionalismo ambiental, dado que o Brasil é um dos principais atores ambientais globais, mundiais, mas é essencialmente o país que tem presença em biomas de extrema relevância na América do Sul, é um país que tem grande parte de bacias hidrográficas extremamente importantes sob seu controle, a Bacia do Prata, a Bacia Amazônica,
enfim, outras que fazem parte, constituem o território sul-americano. Então, também esse tema da integração ambiental como um elemento que desvele uma capacidade de cuidado do Brasil com esses temas ambientais e com isso também alavanque o potencial externo brasileiro, é algo de interesse do nosso país, é algo de interesse do governo brasileiro. Então, ordenar isso com esses países vizinhos, os países da Bacia Amazônica, os países da Bacia do Prata, os países que detêm, enfim, partes desses ativos ambientais, é algo essencial para melhorar a inserção internacional do Brasil. Nós conversamos com o doutor Alberto Pfeiffer, professor da USP, onde coordena o grupo de análise da conjuntura internacional. Professor, foi um prazer estar com você aqui no JP Domingo. Muito obrigada. Obrigado. Bom domingo a todos. Até.